benção, né? Uma benção, né? Eu tenho uma aluna do Morro Albino que se chama Sioné. Você faça a conta. Isso. Que eu casei em 1956. Certo. Que foi quando eu saí de lá. Depois nós vamos voltar, né? Que é só para dizer. Só para dizer. Só para dizer, eu como jovem. Certo. Esta aluna, até hoje, todo dia do professor, dia 15 de outubro, ela liga para mim e me dá os parabéns pro dia do professor. Veja só que coisa linda, né? E eu, o ano passado, eu acho, disse assim, tu tens ciência, Sioné, de quanto tempo faz que eu fui tua professora? Que ela hoje é avó já. Sim, é avó. sim. Tu tens ciência de quantos anos faz que tu fosse minha aluna? Isso. Lá no Morro Albino? E ela me respondeu assim, Dona Augusta, para mim não faz diferença nenhuma. Como se fosse ontem. Eu estou vendo eu lá sentada num banco, daqueles bancos antigos, que se sentavam 5, 6 alunos cada banco. Eu estou me vendo lá sentada e a senhora dando aula para nós. Que benção, que legal, poxa. Então, passados 50 e sei lá quantos anos. 50 e poucos anos. E ela não esquece. Mas isso ela liga para mim. E quando eu encontro no centro, por aí, ex-alunos meus, tanto de catequese como de aula, é um prazer imenso ver eles olham para mim e me reconhecem. Com certeza. E eu olho para eles, eu só digo assim, acontece sempre assim. Isso. Aqueles novos, né? Porque sim, tem uns que é sempre. Lógico, lógico. Mas os novos, eu olho para eles assim, tá, tu foste meu aluno em tal lugar, em tal escola, naquela. Então tu só me diz o teu nome. Depois de dizer o nome, eu vejo o menino. Aí a senhora lembra? Depois de dizer o nome e sobrenome, eu digo, agora sim. Agora chegou. Eu enxergo eles lá na sala de aula. Lá na carteirinha, sentado lá. E a minha primeira professora foi a dona Helena Seron, lá de Rio Carvão. E Belvedere, eu comecei, Belvedere, município de Uruçanga. Olha. Belvedere significa um morro bem alto, né? Boa Vista. Boa Vista. Boa Vista. Boa Vista lá no morro. Boa Vista. Boa Vista. Belvedere. Mas tá bom, deixa. A senhora está contando a sua história, não eu, né? Então tá, dona Augusta. Vamos falar agora da juventude, né? Passando para perto já do casamento e... Sim, sim. Então, a minha juventude mais ou menos deu para dar uns com relances, certeza, né? Com certeza. Tá. Daí começou... E o namoro, como é que foi? O namoro. Isso, o Simão ali. De novo vou voltar para o São Roque. Sim, lógico. Porque foi numa festa do São Roque, que naquela época as festas eram assim. Tu nem imagina, a gente conta para as pessoas hoje, elas não entendem como que era a festa de antigamente de igreja. Certo. Porque falar em festa era ou casamento ou festa na igreja. Claro, eram as duas. As duas que tinha, era o que tinha, né? Era o que tinha. Verdade. Então, a festa de São Roque, que é sempre dia 16 de agosto, se caísse durante a semana, daí eles faziam domingo, né? Sim. E não era feito bem dia 16. Naquela época eu não lembro se tinha sido transferida para domingo. Enfim, a festa era assim, primeiro havia a missa. Sim. Depois o churrasco, coisas assim. Lógico. Que eles ofereciam. Assim como hoje. Isso. Era isso. Depois disso, os jovens, somente os jovens. Legal. O homem casado ficava lá dentro do galpão da festa. Certo. Somente os jovens ficavam desfilando, assim, na praça, em frente à igreja, ficavam desfilando. Já era um combinar isso aí, no caso. Desfilando assim, 3, 4 jovens,
andando para lá, para cá, 3, 4 moças andando para cá, para lá. Uns sentavam, tipo, faça de conta que tinha assim um degrau, sentavam, os outros passavam. E assim, a gente ficava a tarde toda. Ali, a tarde toda. Porque, pelo menos na minha comunidade lá, nas nossas comunidades, tinha comunidades que tinha o costume de fazer domingueira. Domingueira. A gente chamava domingueira. Sim, era o com certeza. Dia, né? Sim, com certeza. Mas nós lá não. Nós era assim, como eu estou te contando. Ficava andando. De repente, uma moça lá do centro, que era um pouco parente minha, se chamava Otília Zanetti. Hoje ela mora em Caxias do Sul. A Otília veio para mim e disse assim: Augusta, o Avelino veio hoje aqui nesta festa para namorar contigo. Aí eu assim, como assim? Nunca. Nem imaginava, imagina. Nunca passou pela minha cabeça. Sim, lógico, Nunca passou pela minha cabeça. Isso. Eu disse: Otília, eu vi que o Avelino estava aqui, que eu conhecia ele assim muito vagamente. Assim. Certo. Eu vi que ele estava aqui, mas não me passou. Ele já morava para a região aqui nessa época? Ele morava aqui, ali? Onde os pais dele moravam aqui na... Certo. Na Santa Luzia. Santa Luzia. Legal. Entre Santa Luzia e Santa Augusta. Aqui, certo. Né? E ele já trabalhava no armazém. Sim, já tinha um armazém antigo, Antigo, conheci? Conheci bastante, Então. Lá no Cruz da União. Isso mesmo. Aí ele assim... Aí eu disse assim, eu fiquei assim sem saber dizer, eu não disse nem que sim, nem que não, fiquei surpresa. E a Otília para mim assim, Augusta, é verdade, olha, e ele vai namorar contigo. Ele não tem namorada e ele disse que vinha hoje aqui para namorar contigo. Bom, aí eu pensei comigo, com certeza alguém falou, eu até hoje eu não entendo como aconteceu aquilo. Certo. Para mim foi assim, essa Otília que me falou. Tá. O que aconteceu? Continuamos andando para cá e para lá, como eu falei. Às vezes a gente parava, sentava nas calçadas, conversando sempre entre amigas, né? Sempre entre amigas. Olha só, quando chegou a hora de eu ir embora para minha casa... Sim. Eu me despedi das minhas amigas ali. Isso. E não ia embora. Quando eu saí para ir embora, ele veio... Para conversar. Ele veio para conversar comigo. Aí ele perguntou primeiro me cumprimentou. Sim. Tá, você cumprimenta. Ele perguntou assim, pelo jeito tu já vai embora? Eu disse, estou indo embora, para minha casa. Aí ele assim... Posso te acompanhar? Aí eu disse assim, tá, tudo bem. Pode ser. Tudo bem. Eu disse assim. Aí ele foi me acompanhando dali da frente da igreja do São Roque até mais ou menos na altura, não sei se tu conhece bem o lugar lá, acho que não, né? São Roque eu conheço assim, né, a passagem para ali. Fica o cemitério? Eu tenho passado pela frente para ali, tem né? Tem uma rua reta que vai da frente da igreja até o cemitério. Certo, e depois ela faz uma curva que ali em cima até morava um parente meu também, o José Zanetti. Ele foi me acompanhar até ali, até na frente da casa desse José Zanetti. Que, por sinal, ali também a filha desse José era uma amiga... muito amiga minha também. Aí, eu ia passar pela casa desse José Zanetti para cortar caminho para chegar na minha casa. Certo, depois. Com certeza. Aí eu ia entrar, aí eu parei. Né? Porque... Sim. Tá. Aí parei, mas a gente conversou assim... bastante nesse caminhar aí. Porque eu sou de conversar mesmo. Certo, vendo, com certeza, a senhora conversa um pouquinho. Mas nós conversamos nada sobre namoro. Sim, nada.
Sobre assim, eu conversei com ele sobre, eu acho, sobre o meu estudo, que eu ainda não era formada. Certo. E aí, ele, eu acho que falou qualquer coisa, o que ele fazia, eu perguntei o que ele fazia. Sim. E ele também falou o que ele fazia, nós conversamos coisas começaram assim. A se conhecer, né? Coisas assim. Coisas assim. Tá. Quando nós paramos, continuamos a conversa, terminamos assim a conversa, aí eu disse assim, tá, agora eu vou para minha casa. E ele veio, quando ele veio me apertar a mão para se despedir, sim, ele disse uma frase que foi a gota d'água, vamos dizer assim. E daí deu certinho. Ele, sabe o que ele disse para mim? Sim. Ele veio, me apertou a mão para dizer tchau, né? Sim, adeus. Despedindo, Na época a gente dizia adeus. Sim, adeus, tchau. Nem sei se era tchau ou sei lá o que ele disse. Sim. Ele disse assim, ele olhou bem para mim, bem para os meus olhos, e com a mão? Com a mão na minha mão, e me disse uma frase assim, Augusta, queira-me bem. Sim. Só isso. Pouca palavra. Augusta, queira-me bem. Boa tarde. Boa tarde. Aí, eu não respondi nada. Sim. Eu fiquei surpresa, assim. De repente, né? E naquela época, eu não né? esperava. É verdade. Eu não esperava. Eu fiquei. Eu não falei nada. Certo. Eu não falei nada. Depois que a senhora foi refletir, né? Aí eu fui para casa. Eu fui embora. Fui para casa. Aí, lógico que minha família toda ficou sabendo, né? Sim, com certeza. Minha mãe, meu pai, tudo. Eu só não contei essa frase. Essa frase. Essa porque eu guardava comigo. Isto. Mas aquilo mexeu assim tanto comigo. Isso. Mexeu comigo, é como se despertasse. O coração, assim, despertasse algo em mim. Por aquela pessoa. Sim, com certeza, né? Para dizer uma frase dessa, eu nunca tinha uma frase dessa. Na minha vida. E primeiro vocês conversaram bastante de saber quem é, como é ela, né? Como é ele e tal, né? Isso. Então eu fiquei imaginando assim, ele não me conhecia. Com aquela conversa que eu tive com ele, eu acho que deu para ele mais ou menos conhecer o meu caráter. Com certeza. Ele já tinha alguma ideia que alguém tinha passado, né? Com certeza, né? Se ele foi lá, né? Essa frase. Aí eu fui-me embora, mas só que depois, Luizinho, quando a minha família ficou sabendo, e tu sabe que não é só a família lá de mãe, pai, irmãos, tio, é tia, é vô, é vó, todo mundo ficou sabendo. Isso. Da Augusta, a torcida foi muito grande. Imagina só, né? Imagina, né? Muito grande. Meu Deus! E eles eram uma família bem conhecida também, né? E é que eles conheciam, né? Por exemplo, a minha avó. Sim. Nossa vida, Augusta, o moço. Luiz Simão. E começaram a elogiar a família. Com certeza. Que conheciam a família, que era uma família muito conhecida e tal. Eu sei que a torcida foi grande. Da parte lá da... E ver como é que era, dona Augusta, não cortando a senhora, mas ver como é que é o namoro na época, né? Pra hoje, né? Que diferença, né? Hoje é muito mais liberal, né? Mais liberal, né? Mas a juventude é bem mais diferente, né? E aquele tempo a senhora, nessa frase, a senhora sentiu aquela emoção, despertou, né? Despertou força no coração, força na senhora, né? Foi como é que eu digo? Foi, enfim, despertou aquilo que depois se concretizaria, né? Com certeza. Então, o começo foi assim. O segundo encontro nosso, que também não foi marcado nada ali. Não foi combinado nada. Nada, e telefone não existia, não existia nada. Sim, isso. Nada, olha o segundo encontro. Isso.
O segundo encontro, dia 8 de setembro, lá foi 16 de agosto. Sim. Dia 8 de setembro é dia da festa de Nossa Senhora Menina em Sangão. Sangão. Que é a padroeira, Nossa Senhora Menina. E é lógico que era festa de igreja, a gente ia, né? Com certeza, imagina. Né? Lá estava ele de novo. Lá estava ele de novo. Aí ele já foi lá para ver aquela frase que ele deixou com a senhora. Vamos ver, como é que tá a Augusta lá, né? A dona Augusta. Ele sem saber a minha opinião sobre isso, né? É, lógico. Porque ele disse aquilo, mas eu não falei nada. Lá estava ele de novo. E aí, neste dia, ele perguntou para mim. Neste dia, então, conversamos realmente. E ele perguntou para mim se ele podia frequentar a minha casa. Sua casa, é a casa da senhora. Aí eu falei para ele assim, olha, eu tive, a gente dizia, hoje a gente diz paquera, né? Isso, paquera. Mas assim, encontros casuais, assim, de outros rapazes. Certo. Eu tinha tido, né? Isto. Mas eu disse assim para ele, mas lá em casa, namorado meu, nenhum entrou até hoje. Certo, certo. Não entrou nenhum. É, os pais não eram assim, né? Não entrou nenhum até hoje. Eu disse, mas como que tu iria na minha casa? Tu iria como? Aí ele disse assim, olha, o único transporte será de bicicleta, se for tempo bom. Isso. E se não for tempo bom, a cavalo. A cavalo, botar uma capa. A cavalo. Aí eu disse assim, mas e que dia? De domingo. De domingo. Tá, mas de dia. Sim, de dia. Sim. Olha só. Olha só, né? Tudo bem. Eu disse, então, tu podes ir sim. Porque eu sempre digo assim para os meus filhos e para os jovens, assim, sim. Até nas palestras, sim. eu dou sempre. Isso. Eu disse assim, na nossa época, eu e minhas irmãs, não precisava nossos pais recomendar nada. Não precisava, né? Nada. Porque a gente sabia tão bem, porque a educação já foi feita. Já era assim na educação, que a gente né? sabia tão bem como se cuidar e como se comportar. Verdade. A gente sabia muito bem. Verdade. Então a gente assumia. Ver como é que foi para chegar até nesse momento, né? Começou com uma frase antes, né? Se encontrar na praça, andando um pelo outro, não se conversaram. Só no final. Então foi dessa maneira. E ele frequentou a minha casa deste jeito durante 3 anos. 3 anos. 3 anos. 2 anos e meio como namorado e 6 meses como noivo. Certo. Quando nós noivamos, que era no Natal, nós noivamos no Natal de 1955. 1955. No Natal. Nós noivamos. E 26 de julho de 1956 foi o nosso casamento. Certo. Então, praticamente 6 meses de noivado, né? Isto. Então, no noivado, daí ele continuava sempre indo aos domingos. Legal. Sempre aos domingos. No próprio noivado era no domingo. Nos domingos, e aí então ele ficava até 8, 9 horas, às vezes mais tarde, não lembro bem se ficava até mais tarde, mas assim, 8, 9 horas por aí. Nesse horário, E aí então, quando ele vinha no noivado, então ele vinha sempre a cavalo. Sempre a cavalo, quando estava noivo. De bicicleta de noite. Daí ficava difícil, né? Ficava mais difícil, né? E assim foi
A juventude até o casamento, né? Até o casamento. Até o casamento. É. Agora nós vamos conversar. Aí chegou a família, né? Como é que foi a chegada do primeiro filho? E os filhos, a família? Aí, fomos... ele já tinha feito casa do lado do armazém, né? Sim. Uma casa nova. E aí veio então o primeiro, como eu falei antes, as duas meninas gêmeas. Certo. Na época não se sabia que eram duas. Não dá, né? Na época não tinha, né? Esses exames hoje não tem, né? Era a parteira que fazia o parto? Era, não se sabia, como é que eu digo, não se sabia se era menino ou menina e nem que eram gêmeas, né? Sim, com certeza. Não, só sabia na hora. Era parto feito em casa. Certo. A minha parteira era uma parteira diplomada, na época eles diziam, né, parteira diplomada, sim, que se chamava Valentina Ló Nazari. Valentina Ló Nazari morava na Mãe Luzia. Ela já era muito, muito amiga nossa. Amiga minha, ela já era amiga, por causa que ela também atendia as minhas irmãs, né, que já eram casadas. E chamava de comadre, não chamava? Sim. As parteiras, né? 3 irmãs minhas já eram casadas quando eu casei, né? Certo. Então eu a conhecia por causa disso. E ela assim se tornou amiga da família, assim, né? Então foi assim. Nasceu uma menina, certo, que é a Maria Luísa, e de repente ela se levou ali, botou do lado ali para dar o banho, e de repente ela olhou e disse assim: tem outro? Olha só. Aí no quarto do parto estava eu, a minha sogra, abençoada da minha sogra, Luísa Serafim, aquela santa também, e o meu marido. Certo. E quando ela disse tem outra, todos se assustaram, né? Imagina. E quando ela falou tem outra, ela já estava nascendo. Já estava nascendo. Já estava nascendo, a Maria Bernadette. Certo. E aí, olha só, uma pesou 2 quilos, a primeira. Grandinha, né? Imagina. 2 quilos, e a segunda pesou 1,9 kg. 1,9 kg. Olha só. Olha, hein? É fácil, né? Foram colocadas, daí o Avelino, sim, meu esposo, ficou tão feliz, mas tão feliz, que sabe o que ele fazia? Sim. Cada pessoa que chegava no mercado, ele levava lá em casa para mostrar as meninas. Olha só, felicidade tão grande, né? Mas é. E eu ali na cama, né? Isso. Porque naquela época a gente ficava uma semana de cama. Com certeza, né? Aí tinha o caldinho de galinha. Tinha o caldinho, tinha toda aquela cerimônia. A canjinha, né? E não podia tomar água fria. Sim, o resguarde. Uma brasa no copo primeiro. Isso. Tinha toda aquela cerimônia. E o Avelino não me dava descanso. Chegava uma pessoa, claro que era aquelas pessoas mais chegadas. Claro, né? Lógico. Ele... sou pai de duas meninas ainda. Olha e já levava lá para ver, lá no quarto. É lá mostrar com aquele orgulho, né, de pai, né? E ele vendia berço de vime. Sim. E já trouxe, porque ele já tinha providenciado um. Já imaginava que seria um. Que a parteira mesmo quando chegou, até parece que ela se admirou, ela disse: nossa, Avelino, tu já preparaste trouxeste até o berço? que ele trouxe, né? Isso, já estava ali. Ela disse, ela falou, não, quando ela me examinou, ela disse realmente que estava na hora do parto. Sim. E aí eu acho que foi nesta hora que ele providenciou o berço, não lembro bem. Enfim, ele foi buscar outro berço e botou um do lado dele e um do meu lado. Olha só.
E ele todo orgulhoso trazia os fregueses para mostrar. Para mostrar os do neném. Minha, nossa, que bênção, né? Que legal. E aí depois de um ano, março, abril, maio, junho, julho, agosto, depois de um ano e 5 meses, já veio o menino, o Rogério. Certo. E assim, como eu disse o nome deles, depois do Rogério veio a Raquel. Legal. Sempre com um ano e... um ano e alguma coisa. Sempre. Certo. Depois da Raquel veio o Jorge Roberto, que é depois da Raquel. Depois do Jorge Roberto veio o Roque, sempre não chegou a 2 anos, 1 ano e pouco. E depois do Roque, então, veio o Geraldo. Depois o Geraldo ficou 5 anos para vir a Luciana. 5 anos aí? 5 anos. O Geraldo tinha 5 anos, a gente até pensava que ficasse por aí, mas ainda veio a Luciana e depois de 2 anos daí veio o Fábio, que é certo. O caçula. O caçula. É. E eu, Luiz, em 1957 nasceram as primeiras, né? Sim. E quando foi em 1958, eu comecei a dar aula na Mina União. Na Mina União, que legal. E eu nasci em 57 também. 1957. 57 também, então tu és da idade das minhas gêmeas. Janeiro, 31 de janeiro. São de março. De março, nasci nesse dia. E aí, é para tu ver então que eu comecei em 58 a dar aula Escolas Reunidas José Coutinho Portela. Que legal, que municipal, né? Eu dava lá 6 anos antes de casar, dei aula em escola estadual. Estadual. E depois, então, o dono da mina, o Jaime Portela e a dona Zeli, certo. Foram lá em casa para pedir para o Avelino para ver se deixava eu dar aula. E foi em 1958 que eu comecei. Então, do Rogério para baixo, eu ganhei e criei todos sendo professora. Sendo professor, do Rogério para baixo. Eu trabalhei na União durante 13 anos. Certo. Somente 1 ano eu dei aula para a 3ª série, senão sempre para a 1ª série. Ah, é? Sempre para a 1ª série, pegando alunos assim, que o primeiro dia de aula era ensinado a fazer uma bolinha em cima de uma linha. Em cima de uma linha, da linha do caderno ali, então fazer uma bolinha em cima. Uma bolinha. Para poder aprender a andar na... que era a coordenação motora, era aquilo ali, fazer uma bolinha. Porque eles vinham, não é como hoje, que entram na 1ª série, né, já estou na creche, né? Creche. Não, naquela época vinham de casa com 7 anos. Certo. Totalmente sem nada de treinamento, sem saber nada, né? Nada mesmo. Como eu digo, o primeiro dia de aula era assim. Na Mina União, eu fui, esses 13 anos que eu dei aula na Mina União, eu fui tão feliz, como eu fui no São Roque, certo. E também no Morrobi. Veja só, né? Eu fui muito feliz porque quando chegasse lá, eu falei assim para ti, que a bolinha, né? Isso. Quando chegasse lá para o mês de maio, junho, aí a 1ª série já estavam fazendo ditado e muitas vezes até frases. Olha só, né? Já estavam fazendo. E aquilo me dava uma alegria tão grande, né? Mim, Imagina só. Tão grande, porque eu olhava para os alunos, que eu amava demais os alunos, eu olhava para os alunos e
E eu pensava assim, olha só o que eu consegui despertar nessa criança. Veja só, né? Entrou aqui... Não sabia mesmo? Naquele tempo eu não sabia nada. Agora nada. Já fazem ditado, a gente chamava de ditado. Sim, isso. A gente dizia um nome e eles escreviam. Certo. No caderno. Depois de escrever aquele nome, mandava um aluno escrever no quadro e os outros corrigiam para ver se estava certo. Para ver se estava certo. Esse era o tipo do ditado que a gente fazia. Ah. E depois, mais adiante, frases. Certo, daí partia para frase. Escrita como lida também, né? Sim. E era assim. Então, aquilo me dava uma alegria tamanha, assim, para mim. E também tem uma outra coisa que eu vou te contar que é diferente de hoje, muito diferente. Eu não conseguia dar aula se tivesse alguém conversando ou fazendo barulho com alguma coisa. Não dava certo, não tem jeito. Eu não conseguia. O que eu fazia? Eu simplesmente, se alguém tivesse cochichando, falando, simplesmente eu parava. Deixava ele... Eu parava. Entender. Não falava mais. Pronto. Eles já sabiam o que era. Sabia o que tinha que acontecer. A cadeira da professora, na minha sala de aula, ela saía de baixo da mesa que a gente colocava mais. Sim. Ela só saía de lá de baixo para mim sentar para fazer a chamada. Olha só, né? E senão ela permaneciaFicava lá. Ali, a senhora acompanhando passo a passo de todos. Sempre de pé. Sempre de pé, andando entre as carteiras e olhando individual. Sim, né? Corrigindo, né? Cada um que eu sabia, quem tinha mais facilidade, quem não tinha, quem tinha que ter acompanhamento mais de perto, quem não tinha, era dessa forma. Tem uma coisa que eu lembro, que era diferente da escola do Morro Albino, que eu dava aula para a primeira, segunda e terceira série, aqui era só para a primeira. Quando terminasse o ano, eu até me emociono no dizer, mas quando terminasse o ano, eu me dava um certo ciúme, não sei se eu posso dizer ciúme, de saber que eu ia entregar aquela minha turminha de crianças, de 30 e poucas crianças sempre, né, para outra professora. Para outra professora. Sabe o que passava pela minha cabeça? Sim, isso. Ai, meu Senhor, será que ela vai entender eles? Será que ela vai saber que... Tinha medo de ela não atender bem eles. Que aquele lá é meio fraquinho, que aquele tem mais dificuldade na matemática ou em outra coisa. Será que ela vai entender e tratar ele da maneira como eu, né, que eu já tinha formado? A senhora conhecia eles, né? Formado daquela maneira. Com certeza. Será que ele vai ter continuação? Aí aquilo ali, sempre no final do ano me dava isso em mim. Dava um calafrio, aquela coisa, né? Agora eu vou ter que entregar essa turminha para outra. Pois é, né? E tinha que fazer, né? E tinha que fazer. Né? Chegava no outro ano, passava as férias, chegava no outro ano, tudo renovado. Tudo renovado, aquelas carinhas novas dentro da sala de aula. Isso. Tudo aquele. E assim, por exemplo, ali na minha união, já teve encontros de família ali, vários, mas de ter assim tantos, que vêm me cumprimentar. Cumprimentar com a senhora. Minha primeira professora. Minha primeira. Porque a senhora foi de primeiro ano, né? Porque a primeira professora é muito marcada. Sim. Muito. Sim. Naquela época era. E até hoje ainda, né? Então, era assim, a minha primeira professora, várias vezes quiseram bater fotos comigo. Isso. Os meus ex-alunos. E assim, me pergunta se era preciso bater em alguém. Não precisava, né? Só aquele silêncio que a senhora fazia era o suficiente. Era o suficiente, porque eles obedeciam. Então, por exemplo,
famílias que eu poderia citar ali da União. Da União. Mas é que eu nem vou citar. Porque só não vai ter muito. Eu posso citar umas isso, e dizer, ó, a Dona Augusta esqueceu da minha. Mas faço de conta que todas as famílias da União, daquela época, quer ver, de 1958 a 1900 com 13 anos dá 71, né? 71. Em 1971, as famílias ali, as crianças, a primeira série, a grande maioria delas foram meus alunos. O primeiro ano da primeira série. Da primeira série. Que benção, né? Que legal, né? Então, tem uma coisa também muito que me dá gratificante, alegria, não orgulho. Sim. Alegria. Alegria. Um dia aconteceu que eu tive um problema na Caixa Econômica, que houve uma funcionária estagiária da Caixa Econômica, ela como é que a gente diz? Se apropriou de uma caderneta de poupança de uma filha minha. Certo. Então houve aquele atrito. Legal. Que o gerente da Caixa não queria acreditar que tinha sido uma pessoa dali de dentro. Certo. Então eu ia lá, né, para tentar conversar e ver, né? E ele dizia, foi a sua empregada, a minha filha na época era professora na SATIC. Certo. A minha filha, na época. Isso. E ele dizia que tinha sido o pessoal lá da SATIC, tinha sido o colega dela, tinha sido a minha empregada. Ele ia dizendo tudo isso, e eu repetindo sempre, não, moço, eu chamava para ele, não, moço, foi gente daqui de dentro, não é possível, ele dizia, não é possível. Sim. E olha o que aconteceu um dia. Uma professora que trabalhava na Caixa Econômica, ela tinha um alto cargo lá dentro, certo, que tinha trabalhado de colega minha de professora, certo, antes de ir para a Caixa, ela soube do caso, eu estava conversando com o gerente, aqui de pé, e o gerente continuando a dizer que não era dali de dentro. Aí essa professora que tinha sido professora comigo, e ela me conhecia muito bem, ela chegou para o gerente e disse assim, falou o nome dele. O que esta pessoa está falando para o senhor, eu estou dizendo que é a pura verdade. Certo. Porque eu a conheço e ela seria incapaz de dizer uma coisa que não fosse verdade. Acredite nela. E faz uma pesquisa. E faça uma pesquisa. Porque esta pessoa que está aqui, eu trabalhei com ela, fui colega dela. Sim. E ela é uma pessoa que na época não tinha merenda escolar. Certo. Todos os dias ela levava lanche de casa para ela comer na hora do recreio. Só que ela nunca comia o lanche dela. Porque sempre a gente passava o recreio junto com as crianças? No meio das crianças. Sim, com certeza. E ela sempre achava algum menino ou alguma menina que não tinha trazido o lanche de casa, e ela repartia o lanche dela com aquela criança que não tinha. Ela disse assim, isso é uma atitude, ela disse assim, a senhora me desculpa, mas eu tenho que dizer isto. E o senhor acredite nela, e faça uma pesquisa. Isso. Depois de pesquisar, o senhor vai ver, e eu tenho certeza que o senhor vai dizer vai descobrir a verdade.
E isso aconteceu. Sim, sim. Sabe o quê? Aconteceu uma pesquisa com todos os funcionários da Caixa Econômica, inclusive a minha filha. Certo. Escreveu o nome. Ela escreveu um texto. Um texto. Com a mão dela, com a escrita dela, e todos fizeram lá dentro. Certo. Mandaram e descobriram. Daí descobriram, porque a letra estava ali, né? Descobriram. Né? Aí ele ligou para mim. Pediu que eu fosse lá na Caixa Econômica. E eu fui. Ele estava no andar de cima. Quando eu ia chegando, ele se levantou, veio lá, me cumprimentou, me pediu desculpas. Sim, reconheceu. Dona Augusta, a senhora estava certa. Foi descoberto. Foi uma moça que estava estagiando aqui dentro da Caixa. Esta moça, a família dela mora no Santo Antônio. Nós chamamos o pai e a mãe dela aqui, contamos para eles e os pais, na mesma hora, já levaram ela para casa. Já levaram de volta. Levaram de volta. É. E a quantia que foi tirada já foi recolocada. Certo. Com o juro direitinho como tinha que ser da época, né? Certo, juro da época. Tudo certinho. E ele ainda, no final, é claro que me emocionei, né? Imagina só, né? No final, ele disse ainda uma palavra para mim assim, o gerente da Caixa lá do centro, ele disse para mim assim, ó, Dona Augusta, qualquer coisa que a senhora precise dessa instituição, a senhora venha falar comigo. Veja só, né? Aí, de qualquer jeito, a senhora provou, né? E eles, com a pesquisa, descobriram a verdade, né? Mas isso eu te contei para poder dizer... Sim. Como que era... Como que eu era feliz dando aula na minha união. Na minha união. Mas foram anos abençoados, alunos abençoados, famílias abençoadas da União. Sim, com certeza. Que a gente se encontra até hoje. Então, lá na União, o tempo que eu trabalhei lá foi desta forma. Sempre numa amizade muito grande com as colegas. Com certeza, né? Com a diretora e com as colegas que eu... E a escolinha era perto da igreja ali, né? A escolinha na época era perto da igreja lá hoje? A sala que eu sempre dei aula, os 13 anos, na sala que eu dei aula hoje é bem o posto de saúde. Posto de saúde. Bem ali. Bem naquele localzinho onde é o posto de saúde. Naquela esquina ali era a minha sala de aula. Olha só. Os 13 anos eu dei aula sempre na mesma sala. Eu cheguei assim a alcançar assim, o tempo, mas depois em seguida... A sua primeira professora então foi a Dona Carmela? Não. A minha